Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso webinar sobre campos eletromagnéticos pulsados. E essa tecnologia muita gente ainda não conhece, outros conhecem, mas acham que ainda está muito distante da sua realidade. E na verdade, nós sempre temos esse processo acontecendo. Uma tecnologia lançada, a gente conhece, mas a gente acha caro, ele é distante da minha realidade. Com o tempo, ele começa a se aproximar, nós começamos a colocar isso dentro das nossas atividades na estética, e aí passa a ser uma ferramenta muito utilizada. Além disso, essas tecnologias novas começam a ser conhecidas pelos pacientes, pela sociedade, que acaba buscando informações a respeito, e não só você pode estar trabalhando com ela, como também é muito importante que você conheça como trabalham esses campos eletromagnéticos pulsados. Bom, o objetivo desse webinar é apresentar, para quem não conhece, toda a evidência, a literatura que existe em relação a esta tecnologia, que como é nova, tem pouca informação científica, e também apresentar um pouco da minha experiência em relação à pesquisa nesse segmento, nessa área. Bom, claro que a gente não faz nada sozinho, nós tivemos o apoio de colegas e também de algumas empresas, no sentido de fornecer informações sobre os equipamentos, a literatura e também alguns colegas que já estão tendo experiências clínicas e que nos passaram. Eu queria agradecer especialmente ao professor Igor Lustosa, ao professor Esteban Fortuni, à professora Michele, ao doutor Paulo Duarte, cirurgião plástico, que nos cedeu o equipamento, a fisioterapeuta Priscila, que nos ajudou na coleta de dados, e a todos os outros colegas que são cientistas na área e que nos ajudaram a analisar os nossos dados e o nosso conhecimento. Esse webinar ele não tem qualquer conflito de interesse, vou falar de todas as empresas e vou falar dos equipamentos mais conhecidos na realidade brasileira, então não há qualquer relação de conflito de interesse com empresas. Bom, é muito importante, antes que a gente comece a falar de campo eletromagnético, que a gente entenda o que o magnetismo, né, ou que até um ímã, ele tem um campo magnético. Então, quando a gente tem contato, né, e coloca um ímã em uma determinada estrutura, nós percebemos que ele tem uma emissão contínua de um campo, e tudo que se aproximar, que seja material, né, férrico, metal, ele vai ali circular dentro desse campo. Então, a presença do magnetismo, ela é muito forte em todo nosso planeta, no nosso corpo, e com certeza todas as nossas estruturas que são iônicas sofrem influência e podem ser alteradas em relação ao campo magnético. Então, nós temos campos magnéticos contínuos, como o próprio ímã, e temos campos magnéticos, né, que são pulsados e que acabam sendo modulados através de uma ação também da corrente elétrica. Então, isso tudo vai interferir na característica desse campo. Nós temos a palavra magnetoterapia muito utilizada na literatura, principalmente na literatura espanhola, e é bom vocês conhecerem o que é a magnetoterapia, já vou começar falando disso, porque é um equipamento que é chamado campos eletromagnéticos pulsados, e essas são as duas formas de chamá-lo, PENF ou SEMP, em português e em inglês. E esse tipo de campo magnético, ele pode ser estático, que são aquelas pessoas que usam ímãs, né? Vocês já devem ter visto, colchão magnético, travesseiro magnético, e isso tudo é uma magnetoterapia. Mas nós temos equipamentos que você liga na tomada e ele tem um campo magnético, e esse campo magnético ele pode ter um componente mais elétrico, um componente mais magnético. E aí a nossa magnetoterapia, ela é um campo de baixa frequência que tem um maior componente magnético. Existem outros campos, né? Campos eletromagnéticos, como a própria radiofrequência, mas aí eles têm um componente mais elétrico. Então, tudo isso acaba diferenciando, mas a gente sabe que usar magnetismo, né, como terapia é uma coisa que data já do passado, né, desde a China, Egito, na Índia, porque, inclusive, hoje, a magnetoterapia, através do uso de ímãs, é uma terapia
integrativa, é uma terapia que também é utilizada como um recurso terapêutico para tratar dor, inflamação e vários outros problemas. Então, usar as propriedades do magnetismo é algo antigo. E o uso da magnetoterapia como um campo eletromagnético de baixa frequência é algo que também já permeia o mundo da fisioterapia mundial há muitos anos. Começou na Rússia e acabou se estendendo na Europa e na América chegou até a Argentina e Chile. Aqui no Brasil a magnetoterapia ela demorou a chegar, já que nós seguimos mais o modelo americano e não tivemos tanto contato com esse tipo de equipamento. Mas o uso desses equipamentos é embasado nos estudos do Faraday, que acaba falando sobre a importância não só das correntes, mas dos campos magnéticos dentro do nosso corpo, já que nós temos muito componente férrico, principalmente no nosso sangue, e muitos íons. Então a gente consegue fazer muita mudança no corpo através desses tratamentos. A magnetoterapia, então, é um equipamento que já é bastante utilizado, como eu falei, na fisioterapia. Vou falar rapidamente dela, porque vocês vão entender que é algo parecido com o que a gente vai usar para fortalecimento muscular. Ela é um método que não é invasivo, ela tem vários tipos de efeitos, entre eles o efeito piezoelétrico. Então a magnetoterapia é muito utilizado para fraturas, porque ela consegue fazer mobilização de íons de cálcio, tirando esses íons do sangue, levando para os ossos. Ela também vai trabalhar a cicatrização, aumento do metabolismo, ação anti-inflamatória e ação analgésica. É um equipamento usado na fisioterapia, por exemplo, da Espanha e em alguns países europeus há muito tempo, tanto que um fisioterapeuta europeu, o primeiro equipamento que ele compra é uma magnetoterapia, porque é um equipamento de baixo custo e um equipamento que é versátil. Eu posso tratar doenças ósseas, de pele, de tecido conjuntivo, eu posso tratar vários processos de cicatrização. E existe bastante literatura a respeito, principalmente na área ortopédica, inclusive um artigo publicado por mim aqui no Brasil, em 2011, falando dos efeitos da magnetoterapia e perguntando por quê, né? É possível que ele faça parte da rotina dos fisioterapeutas brasileiros? Então, esses campos eletromagnéticos, que podem ser por aplicadores de placas ou até esse tipo de túnel que você coloca o membro do paciente aí, eles são bastante utilizados tanto na regeneração tissular como na osteoregeneração. Além disso, em doenças vasculares, neurológicas, reumatológicas, enfim, é um equipamento bastante usado. Nós já publicamos vários artigos, porque eu tenho contato com a magnetoterapia desde 2004, apesar de nesse tempo a gente não tinha equipamentos com Anvisa no Brasil, eu já utilizava para pesquisa, e hoje, já há alguns anos, a gente tem o equipamento com Anvisa e que pode ser utilizado em osteoartrose, pode ser utilizado, eu uso muito no pós-operatório de cirurgia plástica, para a questão do edema, para a dor, para a equimose, para várias aplicações, e ele é muito prático porque não precisa estar em contato direto com a pele. Em 2011 eu apresentei na Holanda um trabalho de regeneração em tendões com a magnetoterapia, a gente fez um ensaio de tração e também já realizamos trabalhos de fratura, né? Utilizamos para tratamento de fraturas em animais também. A osteoporose tem bastante evidência científica, mas como a minha área é dermatofuncional, eu utilizo a magnetoterapia em tratamento de equimoses, melhora dessas alterações pós-operatórias, deiscências de sutura e, claro, em vários outros problemas. É um equipamento, para mim, chave na questão do pós-operatório. Bom, a variedade de bobinas, né, é muito grande. Aqui no Brasil a gente tem mais bobinas planas, mas existem outros tipos também. E o que mais é diferente em relação aos parâmetros é que esses equipamentos trabalham em Gauss ou em militesla. E isso é uma diferença a primeira diferença entre os campos eletromagnéticos, né, de alta intensidade e focalizados e a magnetoterapia que nós utilizamos terapeuticamente. A primeira coisa que vocês devem saber para diferenciar os dois equipamentos, a magnetoterapia e os campos eletromagnéticos focalizados,
é que um trabalha mais em Gauss ou militeslas, que são intensidades mais baixas, e o campo que faz a estimulação muscular, ele trabalha em Tesla, que é uma medida mais atual, passou a ser utilizada já há pouco tempo, há poucos anos, e um Tesla equivale a 10.000 Gauss. Então, imagina, enquanto um aparelho de magnetoterapia trabalha lá com 100 Gauss ou 300 Gauss ou 30 militesla, um aparelho de campos eletromagnéticos, né, como o IFEM, ele trabalha com 13, 15 teslas, 10 teslas, então ele tem uma intensidade bem maior. E essa energia, ela acaba também sendo diferente. Então aqui a gente já começa a ver as diferenças entre um equipamento e o outro. Quando a gente fala de campos eletromagnéticos pulsados ou magnetoterapia, em geral estamos falando de um equipamento que trabalha na faixa de 20 militeslas, 30 militeslas, e que tem uma distribuição mais aberta dessa energia. Quando a gente fala do IFEM, a gente está falando do High Intensity Focused Electromagnetic Fields, ou seja, de campos eletromagnéticos focalizados de alta intensidade. Então, eu vou ter uma ação mais pontual, mais focalizada e uma energia bem mais alta, porque eu vou trabalhar com Tesla. Então, isso acaba sendo um equipamento que tem uma ação bem diferente da magnetoterapia. Aqui, a gente vai trabalhar com o objetivo de estimular a musculatura, hipertrofia muscular. E tanto um equipamento quanto o outro, eles não têm o objetivo, né, ou não têm os efeitos térmicos. Mas a gente vai ver que, indiretamente, a gente aumenta tanto o metabolismo que acaba que esse efeito pode acontecer de maneira indireta, no caso do campo eletromagnético e não da magnetoterapia. Esse equipamento é novo aqui para a gente, foi aprovado pelo FDA em 2018, também pode ser chamado de IFEM, né, ou, que é a sigla de campos eletromagnéticos focais ou focalizados de alta intensidade, porque aí, por que alta intensidade, Patrícia? Porque está trabalhando em Tesla. Por que focal? Porque ele tem uma energia mais focalizada. E com essa energia, numa frequência baixa, ele acaba fazendo, não faz efeito térmico, mas faz as contrações tetânicas, chamadas também de supramáximas. E aí você consegue, com isso, aumentar a massa muscular e também gerar apoptose. Bom, falando dos efeitos fisiológicos de qualquer estímulo, né, nos neurônios motores, nós sabemos que uma contração muscular ela acontece por ativação dos neurônios motores que, sobre a estrutura muscular, causam a polarização e a despolarização da membrana muscular. Isso vai levando, né, com essa passagem dessa corrente, a contração muscular e futuramente ao fortalecimento. Só que imagina fazer isso milhões, né, muitas vezes em cada minuto, em vários minutos. A gente vai acabar fazendo muito estímulo e aí a literatura já começa a falar que vamos ter microlesões e que até essas microlesões seriam responsáveis pelo crescimento e pelo desenvolvimento da musculatura. Tudo isso são citações da literatura. Esse desenho da Docs ficou muito claro, né? E eu aproveitei para tirar lá do artigo que eles publicaram, o que é uma contração supramáxima, né? Então, são muitas contrações em um determinado tempo, em um determinado espaço, numa característica, numa frequência muito ativa, apesar de que, como nós vemos, né, a frequência que o equipamento trabalha é uma frequência de 10 a 100 Hz. E aí a gente tem essa quantidade, né, de estímulos e uma ação supramáxima pelo número de estimulação, quantidade de estimulações de contrações que a gente consegue em um pequeno espaço de tempo. O mecanismo realmente dos campos eletromagnéticos ainda não está totalmente esclarecido. Ele ainda precisa de muito estudo e o que a gente vê, né,
é ainda a tentativa de se entender como é que funciona uma contração muscular. A gente vai ter a liberação de acetilcolina na placa motora, a passagem do impulso nervoso, que vai chegar até a fibra muscular, como eu mostrei nessa foto. Depois a gente vai ter abertura dos canais de cálcio, a gente vai ter a facilitação, né, da membrana de polarização e despolarização, mas o que se supõe é que talvez exista um caminho mais fácil, um caminho mais direto, como um bypass, segundo alguns autores, para que isso não aconteça produzindo todo o mecanismo de fadiga que nós sabemos que as contrações tetanizantes podem produzir. Então, esse artigo é um artigo de revisão publicado pela equipe lá do pessoal da DOCS, e aí eles falam, né, eles colocam uma suposição, eles sugerem um mecanismo de ação de estímulo direto na fibra muscular, fazendo esse bypass, né, que aí a gente evitaria o que a gente já sabe, liberação de ácido lático, ou também, através dessa liberação, alteração do pH, né, na junção da placa motora neuromuscular, e todo esse processo irritativo que nós não temos nesse equipamento, já que quando nós realizamos uma contração supramáxima com o equipamento de campo eletromagnético, o paciente não sente dor nem na hora, nem depois, né? Raramente um dolorimento. Na nossa pesquisa, nós não tivemos um relato de dor, talvez porque eram pessoas que já eram ativas, mas imagina eu fazendo tantas e tantas contrações e não sentir nada. Então, esse não sentir nada, não ter essa fadiga, não ter essa ação, né? Provavelmente é porque existe aí um outro caminho que precisa ser esclarecido, mas que ele é abordado aqui nesse artigo como uma suposição de provável efeito, né, e mecanismo que a gente ainda não tem esclarecido. A maioria dos artigos, eles são artigos que apresentam, por exemplo, esse efeito cascata, esse efeito indireto, que acaba levando as células de gordura por uma reação metabólica a também a um processo de degeneração ou apoptose. Também a gente vai ver que os artigos mostram a hipertrofia muscular, mostram isso histologicamente, mostram isso em casos clínicos, mostram satisfação dos pacientes, mas o mecanismo claro explicado a gente realmente ainda não tem. Então, ainda é uma deficiência. Em relação ao mecanismo e os efeitos no tecido adiposo, nós sabemos que essas contrações vão gerar aumento de metabolismo sim ou sim, e isso vai fazer uma reação catabólica e uma lipólise supramáxima, acaba gerando aí a liberação dos triglicerídeos em ácido graxo livre e glicerol, e isso começa a se acumular, né, nos espaços intercelulares, e seria por isso, né, alterando todo esse meio intercelular, que a gente teria o processo de apoptose. Também mecanismo ainda não bem explicado, não tão claro em relação a esses mecanismos. Então, toda essa alteração, né, lipólise, que com certeza acontece, e até uma apoptose indireta, eles são citados, eles são mostrados em alguns estudos, mas exatamente o esclarecimento ainda nós não temos. Né? Como sempre acontece nessa área, a gente sempre tem uma dificuldade, porque as pesquisas, até que elas chegam a explicar mecanismos, aí o aparelho já vendeu, aí todo mundo já está usando e está todo mundo satisfeito. Depois as pessoas se preocupam em entender como esse mecanismo acontece. Geralmente é assim. O que a gente percebe é que quando a gente termina uma aplicação de 30 minutos, e foi o que a gente fez aqui nessa termografia, a gente teve aí um aumento, né, na área aplicada da temperatura, não foi tão importante, mas a gente vê a área, com certeza o esbranquiçado já é uma temperatura superior, e a gente vê realmente que a média, né, da região aumentou. Então, a gente tem e teve isso em todos os nossos pacientes, não há queixa, não há o relato de calor, mas a gente tem aí a temperatura diferente, né? E aí é bem importante a gente entender as contraindicações dessa tecnologia.
já que ela se trata de algo que trabalha, né, o campo eletromagnético. Então, pacientes com marca-passo, pacientes que têm alguma coisa eletrônica, placa, bomba de infusão, algum material metálico, pacientes que tenham patologias coagulantes, condições de sangramento alterada, distúrbios cardíacos, a parte de câncer, gravidez, procedimentos cirúrgicos que podem sofrer alteração com as contrações. Então, em relação ao pós-operatório, a gente ainda não tem nada explicando exatamente qual é o momento seguro de pegar um músculo reto abdominal suturado e colocar um tratamento como esse. Em relação também à gestação pós-parto, a partir de quando, né, eu posso estar fazendo isso, já que num exercício normal a gente já tem uma ideia, mas esse não é um exercício igual a um exercício normal. Então, a literatura fala, a gente vai até falar sobre diástase, mas não há ali uma referência de quando. Regiões como a região do útero em período menstrual, quando não há sensibilidade ou quando não há integridade da pele, e pacientes com epilepsia. Bom, eu vou mostrar alguns equipamentos. A gente tem esse que é o primeiro do mercado, e é o equipamento que mais tem evidência científica. Praticamente quase todos os artigos são da BTL, e é uma empresa que colocou a ideia no mercado. Eu tive contato com eles bem antes, já acho que 2018, 2017, 2016, não me lembro. Eles já estavam com essa máquina já protótipo, depois já estavam com ela na Europa, mas aqui no Brasil, como eu falei, só 2018. E eu cheguei a ter contato de visualização e uso da máquina no Chile desde 2018. A gente já está tendo contato com a BTL, e 2019 a apresentação dele lá no Congresso Mundial de Dermatologia em Milão. Então, ele está realmente já há bastante tempo no mercado, tem já algumas citações e as evidências que eu falei, alguns resultados, algumas fotos em relação, mas sabemos que a parte muscular não é fácil de mostrar, porque é uma parte interna. Então, quando você tem uma sustentação, é difícil a análise, né, e visualizar isso nas fotos, mas aqui a gente tem algumas fotos do resultado. Bom, a LMG ela tem o T-Sculptor, que é um equipamento que nós utilizamos para fazer o nosso estudo. É um equipamento que tem 2 aplicadores e tem uma quantidade de Tesla, né, por aplicador, que chega a 13 Teslas, segundo a empresa, um valor assim diferenciado. E a gente tem a ação dele também acontecendo em diferentes fases, né? Então, aqui um pouquinho da aplicação do T-Sculptor, né? Então, ele tem programas e fases diferentes em cada programa. Aqui é o CM Slim, que já está no mercado há muito tempo. Esse é o material cedido pelo Igor. E também tem 2 aplicadores. E é um equipamento também que já tem aparecido bastante aí no nosso mercado nacional. E o Igor já está trabalhando com alguns resultados bem interessantes, não só na parte muscular, e ele me passou essas imagens, mas também na parte de gordura localizada, trabalhando, né, a parte de tonificação muscular. Esse foi um caso que o Igor realizou com o CM Slim. Ele utilizou o Body Metrics para analisar o volume muscular, a organização muscular dessa paciente, que foi um estudo de caso. Foram realizadas 4 sessões. Ele realizou o Body Metrics antes e depois, e apresenta aí uma amplitude maior, um aumento desse volume muscular e uma diferença que a gente não só viu no Body Metrics, mas também na foto. A gente tem o equipamento Onyx da Fismatec, e que também é um equipamento que está no mercado brasileiro. Ele já tem 4 aplicadores, e a Michelle Melek, que é uma colega que está com ele já desde o lançamento,
ela tem feito bastante trabalho associando esse tipo de tecnologia com o HIFU, que é o ultrassom macrofocado, que vai trabalhar a flacidez de pele, o equipamento IFEM, que vai trabalhar a parte muscular, e a utilização de cosméticos, no caso, o bioestimulador de colágeno da Meso, que é o Concept, que ela também está utilizando em associação, depois eu vou falar um pouco mais disso, para a melhora da flacidez do glúteo. Bom, também existe o Supramáximos, né, da Doxy, que tem um aplicador curvilíneo que se adapta bem ao corpo, à forma, principalmente a forma do glúteo, e também tem mais aplicadores e isso também ajuda. É um equipamento que tem um material interessante em relação à revisão de literatura, que a empresa já realizou. Eu sei que algumas empresas estão aí encaminhando com estudos também clínicos, mas, por enquanto, a gente só tem estudo de revisão publicado com os equipamentos nossos, aqui nacionais, e os da BTL, que a gente tem bastante estudo aí em relação à hipertrofia e tecido adiposo, né? Muitos estudos, mas estudos ainda não claros em relação ao mecanismo. Então, falando um pouco de estudos, né? A gente tem aqui o estudo do Goldberg, que fala sobre os benefícios da hipertrofia e também da ação de lipólise, né? Então, aumento, espessamento, aumento da quantidade de fibras, e também falando, né, um pouco de revisão sobre esse tipo de tecnologia. E a gente está vendo aí que os estudos são todos novos, né, 2020, então um tratamento dentro de alterações em relação à célula adiposa, foram analisados os níveis apoptóticos do tecido adiposo e viram que isso aumenta, né, depois de 8 horas de uma sessão do tratamento do IFEM. Em relação também à liberação rápida de ácidos gráficos, alteração do pH, que eu falei que pode ter uma interferência, né? Já que se fala muito que a teoria seria há uma lipólise, a liberação acentuada de ácido graxo, e isso altera o pH do meio intercelular e isso gera a apoptose. Mais ou menos esse é o mecanismo que é suposto em relação à ação dessa tecnologia. Também a parte de exercícios, de quanto você consegue hipertrofiar, e aqui um pouco de uma avaliação tentando mostrar que a hipertrofia, né, o conteúdo celular que foi conquistado com a aplicação do equipamento chega a ser semelhante a 12 semanas de exercício. Também se fala muito em associações, e aí os estudos mostram da associação dos campos eletromagnéticos pulsados, focalizados e a criolipólise, e mostrando que a capacidade de redução da gordura da criolipólise é muito maior se eu faço esta associação. Publicações de 2020 com estudo histológico mostrando a hiperplasia e a hipertrofia muscular através de análise histológica também tem. Esse estudo é um estudo que mostra por ressonância magnética a relação e o acompanhamento de 6 meses, né? Fazendo 4 sessões de tratamento e mostrando o aumento muscular, melhora do tecido adiposo, e é um estudo que cita aí a questão da diástase, né, dos retos abdominais. Então, com certeza, esse tipo de tecnologia vai ser bem interessante nesse sentido, mas ainda precisamos ver mais sobre a questão de quando iniciar, quando é seguro, e que realmente a gente poderia estar dando esse suporte no período de pós-parto. Bom, esse estudo é um estudo feito na Espanha, também mostrando a redução do tecido adiposo com ressonância magnética,
em 21 pacientes, né? E vendo aí a mudança no contorno corporal desses pacientes que eram todos saudáveis e que fizeram essa avaliação, né? Antes e depois do tratamento, não só com ressonância, mas com ultrassonografia, mostrando aí, reforçando, né, a possibilidade de apoptose e, claro, lipólise por um aumento dos ácidos graxos livres. Ainda voltando nas publicações que abordam não só a hipertrofia muscular, mas também a redução da diástase abdominal, nós temos aí esse estudo que compara isso, todas as etapas e todas as diferenças em relação à redução de gordura, aumento da hipertrofia e melhora, né, redução da separação da diástase. Então, isso só fortalece a possibilidade do uso desse equipamento para mulheres que tiveram, né, que passaram pela gestação. Aqui é um estudo que fala um pouco, né, é uma revisão, mas ele dá um pouco também do perfil. Quem é o paciente indicado para fazer os campos eletromagnéticos? Com certeza, pacientes que tenham, no máximo, até 2,5 centímetros de camada adiposa, porque uma camada adiposa muito alta, a gente não vai conseguir realmente o mesmo efeito. Então, pensando também, existe uma aplicabilidade muito importante, bastante citada na área da saúde da mulher, dos campos eletromagnéticos em relação à sua aplicabilidade no assoalho pélvico. Existem algumas publicações já a respeito desse tipo de uso e a gente tem aqui as cadeiras, né? A cadeira Winsella, que é uma cadeira que tem a presença do campo e que trabalha esse campo magnético em relação à musculatura do assoalho pélvico, fazendo o estímulo dessa região e, claro, trabalhando patologias como a incontinência, os problemas de flacidez, né, na região do assoalho pélvico. Mas muita gente pergunta, é fácil de aplicar? Bom, é simples de aplicar. Os estudos apontam para tratamentos de mais ou menos 30 minutos, às vezes 2 vezes por semana, de 1 a 2 vezes por semana, durante 4 semanas. O tempo, né, o intervalo dessas aplicações tem que ser de no mínimo 48 horas, e aí a gente já tem bastante publicação que fala nos percentuais, quanto se perde de gordura, quanto se ganha de musculatura em termos de 1 mês, 3 meses. Então, o trabalho, né? Aí, em termos de marketing, a gente vai escutar vários números, né? 20 mil contrações em relação a 30 minutos, 36 mil contrações, porque meu aparelho faz mais. Enfim, a gente tem aí essas citações bastante vistas dentro da literatura. E o equipamento, dependendo do modelo, ele faz uma fase de aquecimento, uma fase de trabalho e uma fase de relaxamento, né? Então, ele vai ter essas ações em cada fase, a gente vai ouvir que o som, de acordo com essa frequência, vai ser diferente, né? Então, aqui já uma outra possibilidade, já é uma distribuição de fase de outra máquina, ela já faz uma fase de alerta, que ela faz a contração supramáxima incompleta, depois uma parte relaxante e depois é que ela entra com a supramáxima tetanizante. Então, uma outra forma de distribuição do pulso. A Priscila vai mostrar para a gente como é que é feita a aplicação. É muito simples, para quem não conhece, vou deixar ela explicando aqui um pouquinho. Na pesquisa, nós fizemos o uso de um eletrodo, trabalhamos a região do reto abdominal no protocolo feminino para hipertrofia. Aí, o aparelho já vem com os programas, né, pré-definidos. A gente usou de abdômen, hipertrofia. Aí você inicia. Conforme a resposta
da pessoa, a gente vai aumentando o nível de contrações e de estímulos. Bom, só para vocês terem uma ideia, que é um equipamento bastante simples, com os cuidados, né, em relação à aplicação. E em relação às associações, ele vem e se encaixa muito bem dentro da prática clínica, porque a própria literatura já mostra a importância, né, do uso e os resultados em associação, por exemplo, com a criolipólise, né? Então, uma sessão de 35 minutos, depois 4 sessões de 30 minutos do hífen, e aí intervalo de 48 horas. Então, a gente vai vendo aí que essa associação tem uma melhora significativa em relação à gordura localizada e, além disso, da tonificação muscular, que é um interesse muito grande dos pacientes. Além disso, hoje existe a associação com a radiofrequência, e aí nós temos o modelo Neo-Emsculpt da BTL, onde você tem radiofrequência junto com a aplicação dos campos eletromagnéticos focalizados. Então, no único dispositivo, você trata músculo, pele e gordura localizada. Através do uso da radiofrequência, eles conseguem gerar mais o calor, que acaba sendo, segundo a empresa coloca, uma forma de aumentar a capacidade de contração supramáxima, melhorar e estimular mais rápido essa hipertrofia, e segundo a empresa, o incremento muscular é mais rápido quando se associa a radiofrequência na mesma aplicação. É um equipamento novo ainda e eu ainda não tive a oportunidade de utilizá-lo. Bom, ainda protocolos que podem ser utilizados, né? A colega Michele Melli, que ela trabalha com uma sinergia, como eu falei, entre aparelho de campos eletromagnéticos, ultrassom microfocado e o bioestimulador de glúteos, né, da Meso, que vai ajudar na questão da tonificação da pele, e aí ela vai fazendo uma associação, né? São 6 sessões de contração e alternando microfocado, que foi apenas uma sessão, com 2 sessões do bioestimulador. Claro que isso já não vai ser todos os tratamentos no mesmo dia, porque tem aí algumas aplicações que não podem ser juntas. Mas, juntando esse completo, né, esse trabalho completo, ela tem um resultado muito interessante na região de glúteos, né? Então, é um protocolo de glúteos que ela tem usado bastante. Bom, falando um pouco da nossa experiência, né, junto com o Dr. Paulo Duarte, com a Priscila, que é fisioterapeuta, nós iniciamos um trabalho de análise de campos eletromagnéticos de alta intensidade e do exercício abdominal na força, hipertrofia e tecido adiposo. Foi um estudo piloto, agora nós estamos iniciando o estudo propriamente dito, mas eu já queria trazer aqui alguma ideia para vocês, até para que isso, né, comece a ser também uma ideia para outros colegas e que possam também fazer pesquisa. Nós fizemos 4 voluntárias, 2 se submeteram a exercícios abdominais e outras se submeteram ao campo. Então, como eu falei, é uma amostra piloto, a gente ainda tem conclusões incompletas a respeito. 8 sessões, 2 vezes por semana, intervalos de 48 horas, e fizemos análise por algômetro, bioimpedância em bari, dinamometria de força e eletromiografia. Esses foram os nossos equipamentos de análise. Nós temos aqui em Natal o Laboratório de Performance Muscular, na UFRN, e através do professor Marcel, utilizamos aí todos esses recursos para fazer uma boa leitura dessa musculatura e também com a parte do Embare avaliando a composição corporal. Bom, quando a gente fez o T-Sculpt, que foi o equipamento utilizado no estudo, foram 2 vezes por semana, o programa de hipertrofia, e infelizmente eu não sei exatamente ainda os valores do programa, né? A empresa não me passou ainda, mas estamos nisso aí para dar andamento à nossa análise, porque cada fase vai ter uma quantidade de telas, uma frequência específica. Então, a gente usou o programa da máquina de hipertrofia, mas, claro, nós temos que diluir isso aí em informações mais específicas na hora de colocar no artigo. Todas as voluntárias alcançaram o nível 10 de intensidade
E o grupo que fez exercício fazia exatamente 30 minutos, onde as séries eram feitas de 3 séries, né, de exercícios com 12 repetições e 1 minuto de intervalo para conseguir se encaixar aí nos 30 minutos. Acabava que passava um pouquinho e eram feitos esses exercícios abdominais, toda essa série, em cada encontro, 2 vezes por semana, de exercícios específicos para essa região. Todos esses, né? Então, através desses treinamentos, o nosso objetivo é ver realmente, né, a eficácia e o efeito, né? Até quanto a gente consegue com o exercício, até quanto a gente consegue com a máquina. As fotos, claro, elas nunca mostram exatamente o resultado, porque a gente não tem como evidenciar a musculatura, mas pelo menos dá para ver um pouco das imagens, né, do grupo T-Sculpto e do grupo do exercício. Bom, a gente na impedância não teve qualquer alteração de peso, nem IMC, nem percentual de massa de gordura e nem a água total, nenhuma alteração significativa. Lembrando que, como é uma amostra pequena, a estatística com certeza sofre mais, é uma estatística limitada, né? Bom, a algometria, a gente queria medir um pouco da questão dolorosa e nós percebemos que o limiar de dor das pacientes do grupo IFEM foi um limiar que aumentou, elas toleravam mais a dor, isso foi algo que chamou atenção. Vimos também que a dinamometria de força foi aumentada nos 2 grupos em relação à musculatura abdominal, mas o grupo que fez o IFEM teve uma musculatura com maior força. Em relação à ultrassonografia, nós tivemos um aumento discreto de hipertrofia no grupo que fez o equipamento, mais que do grupo abdominal da parte de exercício, mas não tivemos uma alteração significativa e também não tivemos uma diferença importante na parte de ultrassonografia em relação à parte do tecido adiposo. A medida de RMS, né, uma medida eletromiográfica que nos dá aí a capacidade de ativação muscular, e a gente viu que essa ativação muscular, sim, tanto no exercício isométrico quanto no exercício concêntrico, ela foi muito mais percebida, muito mais forte em todas as análises em relação ao grupo do equipamento, ao grupo do IFEM, e isso nos chama a atenção que provavelmente a gente tem um recrutamento melhor aí, já que essa ativação muscular aconteceu na eletromiografia de uma maneira mais interessante. Então, é claro, esse confronto, né, exercício e IFEM, ele é só um início, ele é só um primeiro passo. A gente queria fazer um piloto para a gente ver se a gente continua, e parece que a máquina, a tecnologia realmente faz algo diferente. É claro que nós queremos também caminhar pelo caminho de esclarecimentos de mecanismo, queremos também caminhar pela busca desses resultados em relação ao exercício, né? É claro que jamais vamos conseguir substituir a ação de um exercício, a ação na saúde do nosso corpo que o exercício faz, mas em relação à hipertrofia, em ver respostas, em ganho de massa muscular, em ativação muscular, força e também gordura, isso tudo pode ser algo complementar importante em relação à tecnologia no nosso cuidado em relação à estética corporal. É claro que isso são primeiras ideias, mas desde já está em aberto para todos que querem pesquisar. Meu objetivo é esse, colocar aí uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo, né? Principalmente em relação a como é que a gente consegue isso. Poxa, é tão bacana, a gente viu que teve uma ativação diferente do exercício. E se isso acontece, como acontece, por que acontece e qual é esse mecanismo e quanta coisa boa a gente não poderia estar trazendo para a gestante, para a questão da saúde da mulher, para a parte estética, com um equipamento que nos ajuda nesse sentido. Este era o meu recado, eu gostaria de agradecer a todos que participaram desse webinar e fica aí um abraço para todo mundo e que mais pesquisas sejam realizadas para a gente ter mais respostas no futuro sobre essa tecnologia.